Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós vamos então agora para o segundo momento. A outra atividade que eu gostaria de apresentar da liturgia vem da Sacrosanto Concílio número 10. Coloquei aqui uma bússola. A bússola indica sempre o nosso norte, indica sempre onde é que nós devemos caminhar. Então, aqui no caso, a liturgia ela é sempre orientadora. A liturgia ela é fonte da espiritualidade cristã. O Sacrosanto Concílio foi o primeiro documento que saiu do Concílio Vaticano II. Ele foi publicado em dezembro de 1963. E quando foi publicado o Sacrosanto Concílio número 10, diz o seguinte: a liturgia é a fonte e o cume de todas as atividades da Igreja. Liturgia é a fonte e o cume de todas as atividades da Igreja. Significa que tudo aquilo que nós fazemos na Igreja nasce da liturgia. Tudo que nós fazemos na nossa vida cristã nasce da liturgia, começar lá do batismo. E tudo termina, é cume, é o ponto alto também da vida cristã, é o ponto alto da Igreja. Liturgia é o cume e a fonte de todas as atividades da Igreja. O Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, ele diz que a liturgia é a primeira e mais importante escola da espiritualidade cristã. É aquilo que eu já acenava no começo. A maior parte dos católicos não tem uma fonte de espiritualidade. As livrarias estão cheias de livros de espiritualidade cristã, mas os católicos leem pouco. Existem revistas que falam de espiritualidade, existem sites que falam de espiritualidade, mas nós não nos aprofundamos. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o espírito que existe dentro de nós. Todo mundo tem uma espiritualidade, né? Hoje, por exemplo, saíram a questão de 3 anos, a espiritualidade do ateu. Então, aquela pessoa que não acredita em Deus tem uma espiritualidade. Na minha abordagem psicológica, eu trabalho com um negócio chamado Gestalt. Não se pode deixar a espiritualidade de lado. Nós dizemos que a vida da pessoa humana, eu vou ficar aqui na frente para vocês me verem, a vida da pessoa humana tem 2 pés. Esse aqui é o pé do corpo e esse aqui é o pé da espiritualidade. Eu falei corpo, eu não falei porco. Corpo, pé. Se eu não cuido do meu corpo, eu vou ficar doente. Se eu exagero com comidas que não fazem bem, eu vou ficar doente. Se eu exagero no álcool, eu vou ficar doente. Então, quem não cuida do fisiológico, ele psicologicamente ele se desequilibra, né? Eu tenho 30 e poucos anos de experiência de terapia. A pessoa, só de entrar na minha sala, eu já sei. É com aquela cara assim, tonta, aí tem uma ansiosa, ou tu vem desse jeito, tá uma depressiva aí. Porque o corpo fala, o corpo mostra o que nós temos. E tem esse lado de cá que é a espiritualidade. Se nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós caminhamos no caminho da paz. Se a espiritualidade nossa é uma espiritualidade onde o espírito é marcado pela economia, nós começamos a ter sintomas de preocupação dentro de nós.
porque pode faltar dinheiro, porque não vamos ter coisa para pagar isso, porque vai faltar aquilo outro. Se nós temos hoje, por exemplo, tem uma coisa chamada de body-holic, doença do corpo. Pode ser que vocês não acreditem, mas eu faço academia todos os dias. O Fabinho não acreditou quando viu meu porte físico. E aí, eu tenho alguns colegas meus de academia, eles vão lá, levantam o peso, depois vão no espelho. Essa é uma espiritualidade que está entrando. Eu só consigo ter autoestima se eu sou bonito. Eu só consigo ter autoestima se eu faço esse tipo de corpo. Essa espiritualidade é uma espiritualidade que começa a tornar as pessoas doentes. Porque todos os dias você precisa estar bem. E nós nem sempre estamos bem. Às vezes tem dias que nós precisamos dizer, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Quando nós viemos na liturgia, na pausa restauradora que eu falava aqui antes, aqui a pausa restauradora, nós nos alimentamos com o Espírito de Deus. Quero ver, quero ouvir o que o Senhor irá falar. O Senhor vai falar de paz. O que é a paz? A paz é a harmonia que existe dentro de nós. Eu não gosto de falar de equilíbrio, eu gosto de falar de harmonia. Quem toca violão sabe que se arrebentar uma corda, com 5 cordas dá para a gente ficar harmonizado, ficar em paz. Muitas vezes tem algumas coisas que não vão bem na nossa vida, mas isso não é sinônimo que eu vou perder a paz. Muitas ansiedades são pessoas que não vivem no presente, ou vivem lá atrás no passado, ou vivem enterrando o defunto que não morreu, estão lá na frente. Ah, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. Quando nós celebramos a liturgia, o encontro com a palavra de Deus vai nos conduzir na vida. Cada missa que você vem, você deve sair daqui e dizer: como é que eu vou viver isso que eu aprendi hoje na liturgia? A homilia do padre deve ser de um mestre de espiritualidade. A homilia não é para explicar a leitura. Isso aí o Fabinho está cansado de saber, né? Tu lembra quando dava essas aulas para ti? Ele ainda lembra, faz 20 anos já. Tu acha que é verdade? Lembra? O padre não é para explicar a leitura. A primeira leitura disse isso, a segunda leitura disse isso. Nós já escutamos o que disse a leitura, ninguém é burro. Escutamos a leitura, para que repetir? O que ele precisa dizer? Olha, a palavra de Deus para a nossa vida nesse domingo é isso. Domingo que vem vai ter o Evangelho, dai a César o que é de César. A homilia simplesmente vai dizer, aqui nós temos a imagem de César e aqui nós temos a imagem de Jesus. Qual é a imagem que nós estamos vivendo agora? A de César, que quer o poder econômico, que quer o poder político, ou nós temos em nós a imagem de Jesus? Qual é a imagem que nós estamos modelando em nosso coração? Quem é que manda no nosso coração? Isso é espiritualidade. Eu colocando o Evangelho na minha vida. E isso a gente aprende na liturgia. Segunda coisa, conduz a caminhar na estrada de Jesus. O que diz a oração eucarística número 5? Caminhamos. Vamos dizer juntos, por favor? Caminhando. O que é a estrada de Jesus? É a espiritualidade do Evangelho, a espiritualidade do discipulado. Quanto mais eu participo da celebração, quanto mais o Evangelho entra na minha vida, mais eu caminho com Jesus. Nós na psicologia temos uma coisa chamada modelagem. A modelagem tem um modelo, né? E esse modelo, quem é para nós? É Jesus. Na hora que eu estou
com um problemaço na minha família, filho brigando, filho com isso, esposa doente, eu vou me modelar em quem? Em Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Eu estou com um problema lá no meu emprego. O que Jesus faria aqui no meu lugar? Eu estou tendo pensamentos catastróficos, né? O que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente tem aqueles pensamentos catastróficos que pensa que vai acontecer o pior, o que Jesus fazia nessas horas? Ele se retirava para a montanha para rezar. Rezar para Jesus é ficar em silêncio diante do Pai. Nós católicos devemos aprender a rezar no silêncio. A força do silêncio. Quem aprende o silêncio, quem aprende a silenciar, descobre o segredo da vida. Quando você pensa demais, você perde a consciência dos fatos, inconsciência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque durante a celebração da missa, por exemplo, nós silenciamos, deixamos Deus entrar em nós e nós entramos na paz de Deus. Espiritualidade cristã é espiritualidade da paz, né? E aqui nós temos uma complicação hoje, né? Porque é muito emoção que estão colocando na espiritualidade, né? Aí Jesus me falou isso. Eu abri a Bíblia e Deus me disse isso. A nossa religião não é mágica, não é abrir uma página da Bíblia, né? O que está dizendo aqui na Bíblia eu vou fazer. Judas foi se enforcar, tá? Eu vou me enforcar também, né? Então, gente, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que é humana. Faz parte, a emoção faz. Quando eu estou em paz, eu estou feliz. Alegria espiritual, aquela alegria que está dentro de você. Agora, no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo, Maria vai aparecer grávida. Nós vamos cantar a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas ninguém vai bater palma no terceiro domingo do Advento. Por quê? Porque a alegria da grávida não pode dançar. Está lá com a barrigona grande. A nossa alegria não é de dança, é de paz de dentro de nós. Então, essa espiritualidade, ela é passada quando caminhamos na estrada de Jesus. Ilumina para ver a vida com os olhos de Jesus. Oração Eucarística 6D. Na oração Eucarística 6D, se Fabinho puder rezar semana que vem, esse domingo agora, né? Ela vai dizer na segunda parte, dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos, para sentir os sofrimentos de nossos irmãos. Vocês já ouviram isso na missa? Vocês já ouviram? Na oração eucarística 6D, dai-nos olhos. O que é a espiritualidade que está na liturgia? A gente aprender a ver a realidade da vida com os olhos de Jesus, né? Daqui a 2, 3 dias, daqui a 2 ou 3 domingos, nós vamos celebrar a festa de todos os santos e santas. E lá tem o evangelho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Hoje, chamar alguém de manso é capaz de dizer que a gente está dizendo um palavrão para ele. Manso é aquela pessoa que reage à violência com o mesmo modo como Jesus reage. Jesus, ele foi tocado de uma cidade, ele não respondia com violência, né? Tiago era aquele tipo do cara mais impulsivo nos apóstolos, Tiago e Pedro, sempre queria briga. Ah, eles não querem te receber aqui, manda cair fogo do céu. Jesus diz, não, nós vamos para frente. Nós vemos a realidade com os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus não é de jogar bomba nos outros. Os olhos de Jesus não é de revidar com a força. Eu vejo um irmão lá que está deitado no chão. Qual é o olhar de Jesus? Mas eu não posso socorrer todos os pobres da cidade. O que a liturgia diz? Aqui nós temos a espiritualidade da pastoral da solidariedade. Tem uma porção de velhinhos que não conseguem limpar a casa. A pastoral da saúde vai ajudar a fazer isso. Nós temos uma porção de famílias que estão em crise. A pastoral do aconselhamento vai ajudar essas famílias. Onde que nós aprendemos a olhar a realidade da vida com os olhos de Jesus? Na liturgia. Eu estou sendo claro?
Então, cada vez que nós viemos celebrar, nós recebemos um compromisso para olhar a realidade com os olhos de Jesus. Isso significa que o coração da vida cristã, né, ela nasce da espiritualidade da liturgia. Então eu insisto muito nesse aspecto, que as nossas celebrações sejam fonte de espiritualidade. Modelar a nossa vida no Evangelho, modelar a nossa vida no modo como Jesus agia. Depois tem uma dimensão mistagógica. Liturgia é a primeira escola da vida cristã, como eu falava antes, Paulo VI. O presidente é o mistagogo. O que é essa palavra mistagogia? A mistagogia é uma palavra grega. Essa primeira palavra, mis, em grego, tem a ver com mistério. Gogen significa conduzir, em grego. Mistagogo é aquele que conduz para dentro do mistério. Pedagogia. A palavra pedagogia vem de paidos, que em grego significa criança. Gogen é conduzir. Pedagogo é aquele que conduz a criança. Mistagogia. A liturgia conduz a gente para dentro do mistério. Como é que a liturgia conduz a gente para dentro do mistério? Mistério é a salvação de Deus. Como é que a liturgia conduz? Através do ano litúrgico. Através do ano litúrgico. Domingo depois de domingo, nós somos introduzidos no reino de Deus. Amanhã à noite eu faço uma live, às 8 horas da noite, que prepara a missa do domingo seguinte. Eu vou recapitular rapidamente algumas lives que eu fiz, algum tema que eu fiz aqui sobre o ano litúrgico. No ano A, que é o ano que nós estamos agora celebrando, tem a trilogia da vinha. Alguém de vocês prestou atenção que durante 3 domingos seguintes foi falado da vinha? Quem é que prestou atenção e lembra disso? Três domingos seguintes. Primeiro domingo, falou da vinha. O dono da vinha sai, vai na praça e convida pessoas para trabalhar na vinha. Sai às 6 da manhã, sai às 9, sai ao meio-dia, sai às 3 e sai às 6 da tarde. O que o ano litúrgico, o que a missa está dizendo para nós? Que todos os dias Deus passa e me convida para trabalhar na vinha. O que é a vinha? A vinha é o projeto de Deus. Esse projeto de Deus nós chamamos de reino de Deus. Então, o que é esse reino de Deus? É o reino da fraternidade, é o reino da justiça. No final do mês de novembro, nós vamos celebrar o 34º domingo do tempo comum, onde se celebra a solenidade do Cristo Rei. Aí vocês prestem atenção no prefácio da missa. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, vosso Filho é Rei de justiça, Rei da verdade. O reino de Deus é isso, é a justiça de Deus para nós, é a verdade de Deus no nosso meio. Quando naquele domingo se dizia, venham trabalhar na minha vinha, o que estava querendo dizer? Vamos construir uma sociedade mais justa, vamos construir uma comunidade mais fraterna. Segundo domingo, 2 filhos, vêm trabalhar na minha vinha. Tem um que disse logo, eu vou. Quem é esse tipo? É aquele cristão que quando tem uma beracá, quando tem uma festa da igreja, é o que está na primeira fila. Está lá, ei, 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 né? Tem festa de quermesse, ele está presente em tudo. Chama ele para trabalhar, ele não vem. Então vejam como o ano litúrgico, ele vai conduzindo a gente para dentro da mistagogia do reino de Deus.
Nas nossas comunidades tem aqueles que são animados só para momentos festivos e depois não se conta mais com eles, mas tem aqueles que trabalham, que arregaçam as mangas. De que lado que eu estou? Terceiro domingo da vinha. O filho do dono vem buscar os frutos e ele é recebido a pedradas e é assassinado. Cada vez que nós negamos o evangelho, nós estamos matando o filho do dono. O aborto vai contra a vida e vai contra o evangelho. Nós tiramos Jesus do nosso meio, tiramos o evangelho do nosso meio. A pena de morte vai contra a vida, vai contra o evangelho. Estamos tirando o fruto da vida do nosso meio. Então, quando a gente celebra domingo depois de domingo, vai explicando, vai dizendo para nós como é que nós pensamos. Nós pensamos com a mentalidade do evangelho. Nós pensamos com a cabeça de Jesus. Domingo seguinte, banquete. Também é convite. Vamos convidar. Só que na hora do convite, cada um foi cuidar do seu negócio. O que o ano litúrgico está dizendo? Se você é cristão, de que lado você está? Você participa ou você sempre tira o corpo fora? Você é aquele cristão carregado? Vocês sabem o que é um cristão carregado, gente? Cristão carregado é aquele que sempre é carregado para dentro da igreja. No dia do batismo é carregado pelos pais e padrinhos. No dia da crisma tem o padrinho que cai. No dia do casamento a noiva agarra ele e carrega ele para dentro, né? Ou ao contrário. E a última vez que carrega, quando é que é? Quando morre. Não é à toa que nas nossas missas tem morto que nunca vem na igreja. Depois que morre, não sai daqui. Na intenção da alma, na intenção da alma, na intenção da alma. Nunca veio. Depois, ainda bem, graças a Deus, né? Deus o tenha. Então, quando nós celebramos a liturgia, durante o ano litúrgico, um domingo vai dizendo para o outro, olha, vai ser assim. Agora vamos entrar em novembro. O que novembro vai falar? Novembro vai falar do sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? Primeira celebração de novembro é dia 2 de novembro. O que nós celebramos? Finados. Qual é o sentido da minha vida se eu vou morrer? Como é que eu, cristão, olho o sentido da minha vida? Eu olho como qualquer pagão, qualquer ateu que não acredita que vai ter ressurreição? Segunda celebração de novembro, todos os santos e santas. Qual é o sentido da minha vida? Eu me tornar santo e santa. Terceira celebração de novembro, que é do ano litúrgico aqui, vai ser os talentos. O que é talento? Aí diz, não, talento é aquele que sabe tocar bem na música. Talento é aquele que sabe fazer um arranjo floral. Talento é aquele que canta bem. Não é nada disso. No Evangelho, talento não é um dote especial. Talento é a vida. Aí então, durante a celebração, a gente vai entender que eu recebi 5 talentos para eu render vida 5 vezes mais. Eu recebi 2 talentos para eu produzir vida 2 vezes mais. O que eu não posso fazer com o talento? Não posso enterrar. Vocês percebem que em cada missa, né, a gente vai, depois na solenidade de Cristo Rei, que é a última celebração do mês de novembro, vai ser o Evangelho de Mateus 25. Eu estive com fome, eu estive com sede. O juízo final já está aí. Deus não vai perguntar se você fez a quaresma de São Miguel. Ele vai perguntar se você deu pão para quem está com fome. Deus não vai perguntar se tu reza o rosário todo dia. Agora, eu preciso fazer isso? Claro que eu preciso. Eu preciso porque isso me fortalece a dar comida para quem tem fome, a dar de beber para quem tem sede. Estou sendo claro? Né? São João da Cruz, ele diz que o juízo final vai ser do seguinte modo: no final da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. No final da vida vai sobrar só o amor, vai sobrar só a misericórdia.
Então, no último domingo de novembro, o sentido da nossa vida qual é? É nós nos relacionarmos fraternalmente com todos. É isso que a gente chama de mistagogia, né? É colocar os celebrantes dentro daquilo que é o sentido da vida durante o mês de novembro. Tá? Dá para entender a Eucaristia assim? Dá ou não dá? Eu vou logo para frente, porque faz 4 anos que eu não dava mais palestra. Dá para me entender ainda, dá tranquilo, né? E tem uma coisa assim que quando eu vejo que as pessoas estão concordando demais, então está na hora de a gente ir pro. E a última coisa é a pastoral da liturgia, né? A pastoral da liturgia. A nossa pastoral da liturgia, ela é caracterizada pela evangelização. Então aqui, esse é o trabalho que eu estou exercendo mais, eu tenho cursos na internet sobre isso e tal. Aqui nós temos a pastoral litúrgica e aqui nós temos a pastoral da evangelização, pastoral da liturgia, pastoral da liturgia. Então tudo isso que eu passei para vocês, tudo isso que eu tentei partilhar com vocês, isso faz parte da pastoral da liturgia, que acontece no durante celebrativo. Aqui é a pastoral litúrgica. O que é a pastoral litúrgica? A pastoral litúrgica é a organização que uma paróquia tem para fazer a liturgia funcionar. Funcionar como? Funcionar como espiritualidade, funcionar como atividade sagrada, funcionar na espiritualidade e funcionar como mistagogia. Deu para entender? Como é que a paróquia se organiza aqui da pastoral litúrgica? A organização de uma paróquia, de uma pastoral litúrgica, né? Normalmente uma paróquia, pelo tamanho aqui do que eu vejo de vocês, uma paróquia de vocês deve ter uns 100, 150 membros trabalhando na pastoral litúrgica. É mais ou menos isso, Fabinho? Desses 150 membros que trabalham, 10, 5 mais 5, 10 ou 12, vão coordenar a pastoral litúrgica. Isso aqui não é ideia minha. A igreja pede que toda paróquia tenha um grupo de pessoas que pensem a celebração, que são normalmente de 10 a 12. Quem é que pertence? O padre, um coordenador, um vice-coordenador, se for necessário alguém que cuide da parte financeira, e o Ministério da Música. Se existem capelas rurais ou capelas dos bairros, também eles vão participar. Então vai ter um grupo que organiza toda a liturgia e depois vai ter um grande número que vai trabalhar nos ministérios, que é o Ministério da Acolhida, né? Ministério da Acolhida, por exemplo, não é para postar uma camisa escrita aqui na frente, bem-vindo. Aí todo mundo que entra dá uma risada. Que bom. Ministério da Acolhida, quando vê, ele já recebe alguém, já recebe o celebrante com uma frase. Domingo que vem, dai a César o que é de César. Você vai receber os celebrantes dizendo, você está dando o seu coração para Deus ou para César? O que o cara vai responder para ti? O que você tem com isso? Deixa eu responder. Na hora da missa ele vai aprender. No dia da vinha lá, daquela passagem lá do filho trabalhador e do outro não trabalhava. Você é trabalhador ou é preguiçoso na vinha? O cara vai te olhar de lado, mas na hora da missa vai ter a resposta. Estão me entendendo? Nós, nas nossas liturgias, nós não colocamos enfeites na igreja. Nós temos um espaço simbólico. Então, por exemplo, no quarto domingo da Quaresma, no quarto domingo do Advento, que eu estou preparando essa celebração agora, nós colocamos a coroa do Advento e ao lado da coroa nós colocamos uma Nossa Senhora grávida, barriguda, porque ela está grávida do menino Deus. Está entendendo?
Quando a gente preparou aquela da vinha, por exemplo, né? Vim de trabalhar na minha vinha, você coloca um espaço celebrativo com um arranjo ali cheio de cestas vazias. Por que cestas vazias? Porque elas precisam ser cheias, ser enchidas com a colheita da vinha. E aí eu coloquei um chapéu. Quem vai trabalhar na vinha, põe o chapéu, pega a cesta e vai trabalhar. O que significa isso? Vai trabalhar com atividades pastorais, vai trabalhar em ministérios. Ministério de música. Ministério de música é um ministério importante. E talvez seja o ministério com quem eu mais briguei na minha vida. Porque o músico, ele é meio teimoso, dá vontade de pegar o violão e dar na cabeça dele. Porque se não for desse jeito, eu não canto. Tu é músico, Paulo? Dá uma benção para vocês dois. Uma benção forte para... O que o Ministério da Música faz? Ele vai escolher as partes fixas, entrada, ofertas, comunhão e final. Vim de trabalhar na minha vinha, canto de entrada. Eis-me aqui, Senhor. Dá para entender? Canto das ofertas, neste pão e neste vinho, nesta prece, Senhor. Canto de comunhão, vim de trabalhar na minha vida, na minha vinha. Canto de envio, o Senhor me chamou a trabalhar. Trabalhar. A nossa religião é uma religião de trabalhadores. Jesus, em João 5,7, diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, nós não somos rezadores, nós somos trabalhadores. E fizemos a pausa restauradora para trabalhar mais. Rezamos para trabalhar mais. Não, eu também já. Eu vou terminar por aqui. Eu agradeço a sua atenção de vocês, né? Eu só gostaria de dizer uma coisa. Ano que vem, eu venho aqui para assistir um jogo do Novo Horizontino. Eu venho. Se o Novo Horizontino passar para a Série A, eu venho assistir o meu time jogar aqui, o Fluminense. Se ficar na Série B, eu venho assistir o time da minha cidade, que é o Brusque. Então você pode ver na televisão que eu vou ficar isolado com a minha família, lá com a bandeira do... Mas eu prometo que eu venho assistir o jogo do Novo Horizontino. A última vez não deu porque choveu. E no domingo, dia 4, todo mundo vai torcer para o Fluminense, né? Se Deus quiser. Gente, eu agradeço muito a vocês. Não sei se vai ter momento para pergunta, pode ter? Como é que é? Ah, espera só um pouquinho, desculpa, eu esqueci de avisar aqui. Esse aqui é o meu trabalho, ó. Sal, serviço de animação litúrgica. Se você entrar no meu espaço, é www.liturgia.pro.br. Aqui você vai assistir esses vídeos que estão aqui, né? E lá tem um monte de artigo. Faz 30 e poucos anos que eu escrevo artigo de liturgia, então tem cheio de... Essa aqui é a capa do meu site, você vai abrir, essa aqui é a capa, né? E aqui, a Lexio Litúrgica é o meu canal de YouTube. Olha, eu só estou precisando de 90 e pouco, então se você ainda não conhece o meu canal, faz favor de me inscrever ali, né? Se inscreva ali para eu conseguir chegar a esses 3.000, que parece que melhora, não sei, eu também não entendo muito disso. Então, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser compreender um pouco mais, é esses 3 trabalhos que eu tenho. SAL significa Serviço de Animação Litúrgica, www.liturgia.pro.br. E aqui é o canal. Depois a gente tem esses negócios de Facebook, Instagram, tudo que tem umas pessoas que me ajudam. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e sejam muito felizes. Amém.